Doutor, essa é uma entrevista que foi instituída a partir quando o Ítalo assumiu a presidência executiva do jornal, de a gente fazer uma entrevista para publicar aos domingos, 2 páginas, e a gente sempre traz uma personalidade aí, diversas áreas do conhecimento, para tratar de assuntos que a gente considera importantes aí para a sociedade. Então, um dia um médico, outro dia um artista, um futebolista, um político e daí para frente. E aí a gente vai tentando transformar isso num bate-papo, uma coisa mais espontânea e tal. A gente começa um pouco pelo aspecto pessoal, onde nasceu, os primeiros estudos, o despertar para a profissão. Tá. E depois vamos tratando de questões aí mais ligadas ao universo, no seu caso da cardiologia, que me imagino seja de interesse de todos nós. Claro. Então eu vou começar perguntando, o senhor é de Campinas, né? Nascido em Sou de Campinas, nasci Seu pai é de Campinas? Meu pai também é de Campinas. E eu nasci aqui em Campinas dia 27 de outubro de 77 e obviamente por influência do meu pai, que é médico, cardiologista, o meu avô também era médico, não era cardiologista, era psiquiatra, né, João de Souza Coelho. Eu talvez tive a influência de entrar aí na medicina também. Então, desde o começo aí dos estudos, eu estudei no Notre Dame, um colégio conhecido aqui, que ainda existe em Campinas. Tradicionalista. Tradicional. Aí depois eu fui fazer o preparatório para poder entrar na universidade no ângulo de Campinas, que era um colegial, pré-cursinho também bem que era ali no Castelo? Lá no Castelo, exatamente. Aí eu fiz esse preparatório e fui então fazer vestibular, fiz vestibular e entrei para fazer medicina aqui em Campinas, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aí eu me formei médico aqui em Campinas, fiz residência de clínica médica no hospital da PUC e depois fui fazer residência de cardiologia na Unicamp. Aí eu terminei a minha residência de cardiologia, eu me formei em 2002, fiz clínica médica até 2005, daí depois até 2007 eu fiz cardiologia na Unicamp. Aí, obviamente, com bastante contato com meu pai, influência dele, acabei indo para uma área de imagem na cardiologia. Hoje a gente está passando por uma questão na cardiologia, da cardiologia hoje precisa muito de imagem. Então hoje, para você detectar as doenças no coração, você usa muito métodos de imagem. Isso, inclusive, doutor, foi uma coisa que a gente discutiu na entrevista com o seu pai. Eu perguntava a ele quais são as evoluções que ele percebeu como testemunho ocular. E ele falava muito assim, talvez o meu também. Engajamento na imagem tenha sido influência dele. Como é que está esse aspecto? Não, isso é uma coisa que assim, antigamente, assim, a gente ia no cardiologista, a gente fazia um eletrocardiograma, uma chapa no peito, e aqueles casos graves iam para o cateterismo, que era um procedimento invasivo, fazia uma punção numa artéria da virilha e você chegava e injetava contraste no coração e via se as artérias estavam entupidas. A questão aí, talvez, de uns 10 anos para cá, métodos que eram utilizados para fazer imagem da cabeça, do tórax, do abdômen, que é ressonância e tomografia, estão muito desenvolvidos para o coração, né? Então, hoje, dificilmente alguém que tem um problema no coração não vai precisar fazer um ultrassom, fazer uma ressonância e fazer uma tomografia do coração. Então, eu diria que de 10 anos para cá, esses métodos se incorporaram ao tratamento das doenças no coração. E vale a pena a gente ressaltar qual que é a principal causa de morte no mundo moderno, doenças cardiovasculares. Então, provavelmente para detectar doença cardiovascular precocemente, cada vez mais a gente usa esses métodos de imagem, não só a ressonância, mas também a tomografia. E aí, talvez, aqueles casos mais graves que precisa de tratamento, ou seja, precisa abrir uma artéria, precisa trocar uma válvula, aí eu vou para o cateterismo invasivo, mas já com o diagnóstico praticamente feito, né? Então, realmente, esse talvez tenha sido um grande avanço da cardiologia
a possibilidade de se usar esses métodos de imagem. Isso aconteceu porque esses métodos de imagem hoje são mais sofisticados. Há 10 anos atrás, uma tomografia não fazia a imagem do coração porque ela tinha uma maneira de adquirir as imagens que não era capaz de ver o coração. A gente tem que lembrar que o coração... Dimensional, né? Ele não para, ele bate 80 vezes por minuto. As estruturas são muito pequenininhas. Então, tanto a ressonância quanto a tomografia precisaram evoluir, e hoje evoluiu muito. Hoje a gente consegue imagens muito bonitas do coração, mas que não são só bonitas, são úteis e servem para a gente cuidar melhor dos nossos pacientes. Esse nível de precisão, então, para um diagnóstico avançou significativamente? Avançou muito. Quando eu me formei médico, né, em 2002, não faz tanto tempo, eu sou jovem, tenho 47 anos, a gente não usava ressonância e tomografia com essa frequência. Usava naquele caso específico. Hoje, se a gente for ver a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Europeia e Sociedade Americana, tem lá recomendações classe 1. Então, que paciente precisa fazer uma ressonância de coração? Provavelmente todo paciente que tem uma cardiopatia. Por quê? Porque vai mostrar se o coração tem fibrose, se o coração vai responder a um tratamento, a outro tratamento. E isso, eu diria, muito recente, né? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela vai muito junto com a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana. A questão de 2 anos atrás, a Sociedade Europeia, ela fez uma diretriz específica para pacientes que têm cardiopatia no coração. E elencou lá quais os exames de imagem não podem deixar de ser feitos. Não pode deixar de ser feito um ecocardiograma, que é um exame simples, mas que traz muita informação, e talvez não pode deixar de ser feito uma ressonância. A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia fez essa mesma recomendação com uma diretriz de uso de imagem na cardiologia e seguiu mais ou menos na mesma linha, colocou como indicação classe 1. Então, eu diria que hoje praticamente todo paciente com doença no coração ou algum grau de cardiopatia vai se beneficiar desses exames, né? A gente tem que pensar que isso não é universalmente disponível, mas se a gente falar de Campinas é muito bem atendida no Sistema Único de Saúde, né? Então a gente tem a PUC, a gente tem a Unicamp, a gente tem um sistema de postos de saúde muito bom, Mário Gatti, excelente hospital, e nesses hospitais, tanto na PUC quanto na Unicamp, talvez menos no Mário Gatti, tem disponibilidade de fazer esses exames no SUS, no Sistema Único de Saúde. Recentemente, a Beneficência, né, o Hospital Beneficência Portuguesa vem passando por uma revolução aí. A gente está meio envolvido junto com o Dr. Arli, né, que está à frente aí, e eles têm tomografia dessas modernas para fazer coração lá, e acabou de se instalar uma ressonância com talvez as mesmas qualidades do que qualquer serviço privado aí na cidade, que vai ter a capacidade de fazer exame do coração e ajudar aí o tratamento dos pacientes com cardiopatia. Uma outra coisa interessante é que no passado existiam algumas doenças no coração que a gente não conseguia cuidar bem. Algumas doenças em que o coração dilatava e a gente muitas vezes não tinha muitos remédios para utilizar. Hoje, a maioria das cardiopatias tem medicações para melhorar a contratilidade, doenças que eram até pouco tempo atrás a gente via evolução como amiloidose, sarcoidose, e hoje estão surgindo novos remédios. A gente está passando por o que a gente chama na medicina de precisão. Só que para a gente identificar o remédio exato, muitas das vezes a gente precisa de um bom exame de imagem. Isso aí vai envolver o ecocardiograma, vai envolver eventualmente a ressonância, para saber se aquele paciente é um candidato. Alguns desses remédios são caros, né? A medicina de precisão envolve alta tecnologia, terapia genética, terapias-alvo, semelhante ao que está acontecendo na oncologia. Então, a oncologia hoje depende
100% de imagem, de PET, de ressonância, de tomografia. Hoje você tem um diagnóstico oncológico, a primeira coisa é, cadê a ressonância, né? O médico fala. A cardiologia está indo para esse lado, porque os remédios, semelhante ao que acontece na oncologia, eles estão muito precisos. Hoje, o tratamento... Faz a entrega onde precisa entregar. Exatamente, o tratamento oncológico se revolucionou. Então, hoje é normal você ter 1, 2, 3 tipos de câncer diferentes e tratar e levar a sua vida muito bem. A cardiologia está indo para esse lado e ela, de maneira análoga, depende da imagem. Então, algumas doenças como miocardiopatias, amiloidose, miocardiopatia hipertrófica, que até pouco tempo atrás a gente assistia só, a gente consegue precisamente identificar os subtipos e algumas delas têm tratamento. E como esse tratamento não é também universalmente disponível, ele tem um custo, alguns desses tratamentos já estão no Sistema Único de Saúde, você precisa da precisão para poder indicar essa medicação. Semelhante ao que acontece com as quimioterapias. Tem quimioterapias que custam caro, mas você precisa do tipo de tumor, a característica precisa para poder oferecer essa medicação. E na cardiologia está acontecendo mais ou menos isso. Eu acho que nos próximos, talvez 5 anos, a gente vai ver essa revolução sendo realmente consolidada. Enfim, né? A partir dessa sua avaliação, doutor, eu gostaria de perguntar também a questão, o senhor está na academia também, né? Da questão dessa abordagem multi ou interdisciplinar em relação a essa questão. Porque a gente sabe que tem outras doenças associadas que podem trazer reflexos para a questão do coração, né? Hoje a gente tem as canetas aí, que reduz peso, diabetes e tal. Como é que o senhor vê essa abordagem em conjunto? Veja, esse ponto que você tocou assim, é fundamental. Hoje, eu comentei com vocês, a principal causa de morbidade, de doença e de morte no mundo moderno são as doenças cardiovasculares. Só que elas não vêm sozinhas. Então, a gente fala, a principal causa de óbito é infarto. Mas o infarto vem porque você tem pressão alta, porque você tem diabetes, porque você tem colesterol alto e talvez estimulando tudo isso a obesidade. A gente falava muito pouco de obesidade, talvez por não ter ferramentas para tratar ela de maneira adequada. Existia a cirurgia bariátrica é efetiva, mas ela de certa forma ela é mutiladora. Você precisa de um procedimento invasivo, você tira o direito do paciente se alimentar muitas vezes e também não é disponível. E tem alguns pacientes que têm algumas características que o impedem de fazer a cirurgia bariátrica. E a questão aí talvez de 5 anos para cá, surgiram novos medicamentos, sobretudo os agonistas de GLP-1. GLP-1 é um tipo de hormônio. Quando você ativa esse GLP-1, uma série de alterações acontecem, você diminui a necessidade de alimento, você altera o seu limiar de energia. Então, a pessoa que está tomando um remédio que é agonista de GLP-1, o organismo dela entende que ela precisa de menos energia, ela fica com uma saciedade maior, então ela precisa comer menos e diminui o esvaziamento gástrico. São esses os principais efeitos dos agonistas de GLP-1, que o principal, digamos assim, player é a semaglutida, que é aquela canetinha que se toma uma vez por semana. Perfeito. Mais recentemente, a gente teve o que é o agonista duplo, que é o agonista GLP-1 e GIP. O GIP é um outro hormônio também envolvido na sensibilização, no uso da insulina e em todos esses processos. Esse agonista GIP e GLP-1 é um pouco mais potente e vai fazer todos esses efeitos que a gente comentou. Uma coisa interessante é que esses remédios surgiram para tratar talvez o diabetes, porque eles realmente, no tratamento do diabetes, já se sabia, se eu ativar esse GLP-1, eu melhoro a ação da insulina, eu jogo mais açúcar dentro da célula e melhoro o tratamento do meu paciente com diabetes. E aí, no desenvolvimento clínico desses estudos, a gente esteve envolvido com alguns desses desenvolvimentos, né, assim como outros colegas lá da Unicamp e também da PUC, eles viram que acontecia uma coisa, perdia com na verdade, com a liraglutida, que é a medicação
o agonista GLP-1 que tem que usar todo dia, que agora tem até genérico, já tem de outras marcas, não só do laboratório que está produzindo, inclusive uma empresa aqui da cidade tem a sua molécula de liraglutida já disponível na EMS. Eles viram que era muito bom para tratar o diabetes, mas o indivíduo perdia peso, provavelmente por essas questões da saciedade, do esvaziamento gástrico, de diminuir também a necessidade de energia, ou pelo menos o que o organismo entende que precisa de energia. E aí eles viram, opa, talvez nós temos um remédio para tratar não só o açúcar no sangue, mas também a obesidade. E aí começaram a melhorar as moléculas. Então, em vez de tomar uma vez por dia com a liraglutida, com a semaglutida, se modificou um pouquinho, você toma uma vez por semana. E aí se fizeram os agonistas duplos e agora a gente tem os agonistas triplos, que tem um pouquinho mais de potência, eles ainda não estão disponíveis, que é a retatrutida, está em teste, mas em breve vão vir. O que acontece? Perde aí com a semaglutida 15% do peso corporal, além de melhorar a glicemia, além de melhorar toda a parte metabólica e reduz o risco de desenvolver infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Comprovável isso aí? Comprovado. A ponto de terem já estudos que pegaram pacientes com insuficiência cardíaca, coração dilatado, mas com contratilidade preservada, numa insuficiência cardíaca que chama com fração de ejeção preservada, deram semaglutida, quem tomou semaglutida melhorou. Então, talvez a semaglutida e a tirzepatida, as duas vão virar não só remédios para tratar diabetes, isso aí já está consolidado, para tratar obesidade, isso aí está consolidado, mas para tratar insuficiência cardíaca. Então, porque se viu que quem emagrecia, quem melhorava a glicemia e tinha problema no coração, o problema do coração melhorava muito, né? E parece que detectar a melhora também precisa de exame de imagem, porque quando você emagrece, o seu coração diminui de tamanho, a hipertrofia diminui e isso é muito bem avaliado pela ressonância, pelo eco. Então, eu diria que essa é uma outra revolução, o entendimento de que a obesidade é um grande fator de risco para doença cardiovascular. Isso, quando eu me formei médico, a gente discutia muito pouco, mas porque a gente tinha muito pouco ferramentas para tratar isso. E agora essas ferramentas estão batendo na nossa porta. Provavelmente, essas canetinhas da obesidade vão se incorporar no SUS. Porque, veja, tem um número de um estudo epidemiológico, estudo de Framingham, que mostra que o obeso tem 5 vezes maior chance de ter infarto, tem 4 vezes maior chance de ter AVC e talvez o mesmo número de chance de ter insuficiência cardíaca. Então, se eu sou digamos assim, um gestor de saúde, será que não é melhor eu investir numa medicação que tem um custo, a gente sabe, ela tem um custo, talvez esse custo está diminuindo, mas eu vou diminuir a necessidade de leitos para tratar da complicação da obesidade. Muitas vezes alguns dias significam um custo enorme. E esse é o grande, talvez, gargalo que a gente tem. A gente tem um sistema único de saúde aqui muito bom. Se você for nesses hospitais que eu falei, na PUC, na Unicamp, tem tudo. Tem o mesmo aparato tecnológico. Eu sou professor da Unicamp, trabalho na Unicamp, mas fiz parte da minha formação na PUC, então eu conheço lá. É muito bom, faz tudo, faz cirurgia cardíaca, faz angioplastia, coloca marca-passo, faz tudo que tem que ser feito. Só que tem uma limitação de espaço. Então tem pacientes do Sistema Único que não chegam a ter acesso a esse local porque os leitos lá são finitos. Talvez se eu tratar melhor fator de risco, se eu tratar melhor a pressão, tratar melhor a dislipidemia, tratar a obesidade, talvez com as canetinhas da obesidade, eu vou diminuir o número de pessoas que vão precisar de cirurgia cardíaca, de angioplastia, de cateterismo, isso com certeza. Perfeito. Agora, já que a gente tangenciou essa questão da prevenção, doutor, eu gostaria de perguntar que outras medidas e conselhos nós temos para o cidadão comum, claro, também em relação a isso. Eu sou cozinheiro e eu faço publicidade contra os ultraprocessados como se fosse questão de vida para mim.
Então, você tira todo santo dia nas redes sociais falando, cozinhe, faça sua própria comida, não compra, descasque mais e desembrulhe menos, aquela questão. Que questões a gente pode adotar para o nosso dia a dia que pode contribuir com isso também? Mudança do estilo de vida ou estilo de vida saudável. Isso daí vai envolver, esse é um ponto fundamental, isso aí vai envolver não só se alimentar bem, e eu quero depois fazer alguns comentários sobre isso, mas levar um estilo de vida saudável. A nossa sociedade mudou de 50 anos para cá. Hoje a gente anda muito pouco na rua, hoje a gente não sobe escada, usa elevador, a gente faz muito pouca atividade física durante o dia a dia. E a gente sabe que se a gente fizer 200 minutos de atividade física por semana, e tem inclusive estudos bem desenhados mostrando isso, você tem o potencial de diminuir 15% o risco de morte por origem cardiovascular. Então esse número 200 minutos é meio mágico entre os cardiologistas. E que exercício eu preciso fazer? Preciso ser um atleta? Não, é uma atividade física moderada. Talvez, eu não tenho academia, eu não tenho como ir num clube. Bom, você trabalha num local, você tem um horário de almoço, faça uma caminhada no quarteirão, 10 a 15 minutos, no seu horário de almoço ou na sua pausa. Isso, se você conseguir juntar 200 minutos por semana, vai ter um impacto potencial de reduzir 15%, talvez 20% o risco de infarto ou de morte por doenças cardiovasculares. Isso é comparável a você tratar a pressão, tratar o colesterol, tratar a obesidade. E qual que é o custo disso? Zero. Estilo de vida. A outra coisa é a gente cessar o tabagismo, cuidar de algo que a gente fala muito pouco, que é o sedentarismo, né? Então, praticar atividade física e alimentação. Na alimentação, você comentou uma coisa que é fundamental. Hoje, a nossa alimentação é quase que 100% processada. Carne processada, farinha branca multiprocessada com gordura trans. E isso é talvez mais fácil para nós. Você vai num supermercado, numa loja de conveniência, tem tudo preparadinho. O gosto é bom, porque tem muito sódio, a gente é palatavelmente muito bom. Só que esse é um alimento com alto índice glicêmico, faz o seu açúcar subir muito no sangue, faz o seu triglicérides aumentar. E tem inúmeros estudos epidemiológicos mostrando que isso aumenta a doença cardiovascular. O que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Algo que é difícil fazer. Como é que a sua alimentação tem que ser feita? 5 porções de frutas, verduras e legumes in natura. Isso é muito difícil fazer. É caro. Então você ir num mercado e comprar, por exemplo, esses alimentos in natura, isso é caro. Às vezes você precisa investir tempo para preparar. Você gosta de cozinhar, você sabe o que eu estou falando. Mas sem dúvida nenhuma, se você cozinhar alimentos sem fritura, alimentos in natura, não processados, você vai ter um benefício. Talvez você não consiga controlar 100% da pressão, 100% do colesterol ou da obesidade, mas seguramente você vai ter um benefício, né? Existem estudos bem consolidados na literatura que falam da dieta do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é uma região em que se tem hábitos de vida saudáveis, se come muito peixe, come menos carne vermelha, carne branca tem menos gordura, a maneira que eles preparam é muito grelhado, pouquíssima fritura. Azeite de boa qualidade. Gorduras que incorporam as gorduras boas, né, que não tem as gorduras trans e de certa forma trazem benefício. Aqueles grãos, tudo integral, castanha, isso é uma alimentação de qualidade. Só que às vezes é difícil a gente incorporar isso na nossa cultura, e a nossa cultura está muito para comida processada. Então isso é uma coisa que a gente tem que conversar, talvez começar a conversar com as crianças, né? Porque hoje, quando você vai nas escolas primárias, as escolas, né, você já vê pouquíssima atividade física, muita obesidade em crianças, e isso está muito ligado
a alimento multiprocessado. E você, quando come um alimento multiprocessado, você tem um ganho, é bom. Se não fosse bom, você não estaria repetindo o alimento. Algumas pesquisas dizem que tem poder viciante, né? Tem, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que para melhorar isso é mudar estilo de vida e discutir. Levar essa informação para os pais é importante também. E se a gente não atuar precocemente, a gente vai ter provavelmente mais obesidade. Tem um dado que é interessantíssimo, que talvez a obesidade no Brasil e nos países não desenvolvidos de primeiro mundo esteja aumentando mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Por quê? Porque a comida multiprocessada, essa que a gente está comentando, é mais fácil, mais barato e mais acessível, né? Então, talvez hoje a obesidade no Brasil vá se tornar no futuro um problema maior do que é nos Estados Unidos e na Europa, por essa questão do alimento multiprocessado estar cada vez mais sendo utilizado. Exatamente. Eu queria aproveitar então também a experiência na academia para perguntar como é que anda o interesse do jovem estudante do futuro médico para a sua área, por exemplo, para a cardiologia. Porque eu lembro, me parece até uma coisa meio cíclica, porque às vezes de outras carreiras, às vezes eu conversava com alguns falando, puxa vida, tem pouca gente interessada. A pediatria, por exemplo, teve um momento, falou, poxa, tem pouca gente interessada. Como é que é a questão da cardiologia? A gente está passando por um momento talvez aí bem peculiar da educação médica. Eu acho que todo mundo está muito ciente do ENAMED, né, que foi uma prova feita para avaliação das escolas médicas, e algumas escolas médicas tiveram notas aquém daquela que a gente gostaria, né? Em Campinas, 2 escolas foram muito bem, a PUC foi muito bem com nota 4, a Unicamp com a nota máxima, mas realmente a gente está passando... E a mais cara com uma nota péssima. Eu não ia falar isso, mas realmente a São Leopoldo teve uma nota aquém. Eu acho que, veja, a avaliação nunca é perfeita. Então, existem críticas à prova. Eu, lá na Unicamp, como coordenador lá da cardiologia, que sou atualmente, tenho residentes que se formaram na São Leopoldo Mandic, são ótimos, vão ser ótimos médicos. Mas provavelmente a média dos alunos da São Leopoldo está aquém, né? Quem faz a carreira não é a faculdade, é o aluno. Mas eu diria que na média os alunos da PUC, da Unicamp são muito melhores porque tem uma estrutura, tem um hospital, o hospital da PUC é excelente. O hospital é fundamental. Não, fundamental. A estrutura que a gente tem no HC da Unicamp, o HC da Unicamp é um hospital, vocês conhecem, vocês já foram lá várias vezes, mas lá nós temos transplante de fígado, transplante de coração, lá opera 1 a 2 corações por dia, lá faz 10 cateterismos por dia, lá tem uma estrutura de atendimento de pronto-socorro enorme, tem um equipamento do hospital muito sofisticado, são 500 leitos dedicados à alta complexidade. Então, o aluno de medicina está lá, aquilo lá existe. Na verdade, o HC da Unicamp existe por causa da Faculdade das Ciências Médicas da Unicamp, né? É claro que hoje ele tem uma importância estratégica, a gente discutiu a questão da autarquização, provavelmente ele vai se integrar mais à questão aí da Secretaria de Saúde, e precisa mesmo. Mas é uma estrutura fantástica, porque o aluno precisa disso. O aluno da PUC tem a mesma coisa. O hospital lá, o Celso Pierro, que mudou, né? Agora chama-se Hospital da PUC, né? Ele tem uma estrutura absolutamente fantástica, e isso aí se reflete o quê? Num aluno mais bem formado. Você me perguntou do interesse na cardiologia. Eu acho que a gente tem ainda um bom interesse na cardiologia para os alunos, porque ela tem muitas áreas. Então, o cardiologista pode atender no consultório, pode atender numa emergência, pode trabalhar numa UTI, pode fazer pesquisa, pode trabalhar com imagem, que é o que eu faço, eu trabalho com imagem, com insuficiência cardíaca, mas pode também trabalhar com inovação. Então, hoje, inteligência artificial está integrada na medicina, e na cardiologia
tem coisas fantásticas. Por exemplo, existem estudos sendo feitos que você vê o timbre da voz do paciente e você identifica se ele tem insuficiência cardíaca ou estenose aórtica. Isso está sendo estudado. Existe um estudo na Mayo Clinic que mostrou isso. Você tira uma foto da orelha e detecta a probabilidade de doença nas artérias do coração. E existem protocolos que você filma o paciente na consulta e já vê a probabilidade de uma ou de outra doença. E isso por quê? Porque tem coisas que os nossos olhos não captam que talvez a inteligência artificial capte. Por exemplo, o eletrocardiograma, que é um exame muito comum de ser feito na cardiologia. Eles pegaram um estudo interessante, eletrocardiogramas que foram considerados normais pelos cardiologistas. Botou a inteligência artificial e ela detectou 20%, 30% de doença que os nossos olhos não tinham detectado. Isso já é realidade. Então, existem, hoje, quando você faz um eletrocardiograma, a maioria dos hospitais, a maioria das clínicas já tem uma inteligência artificial que, independente do que o olho do cardiologista vê, ela coloca, olha, aqui provavelmente tem uma probabilidade de ter cardiopatia, de ter doença, de ter uma cicatriz de infarto, né? Então, a cardiologia dá essa possibilidade. Então, como é uma área não eminentemente clínica, você pode trabalhar dentro do hospital, você pode trabalhar com inteligência artificial, você pode trabalhar com tecnologia. Eu acho que ainda tem uma procura muito grande, né? E do ponto de vista de mercado, doença cardiovascular é a principal causa de morte da população, né? Então, eu diria que isso é uma área que tem uma grande procura, eu acho que tem um bom reconhecimento e tem um bom mercado de trabalho, diferente talvez de outras áreas. Você tinha comentado a pediatria, realmente a pediatria está passando por um período de dificuldade no sentido de o que o pediatra pode fazer. Muitas vezes trabalhar no consultório, e às vezes o consultório não é tão reconhecido, tem que trabalhar muito em pronto-socorro, e a gente vê que alguns profissionais estão fugindo dessas áreas, né? Perfeito. Doutor, um aspecto que eu sempre abordo quando a gente tem um especialista médico aqui é que a gente está falando de muitos avanços, de muitas inovações, mas tem um aspecto que talvez o paciente gostaria de um passo atrás, que às vezes é nesse contato médico-paciente no dia a dia, que às vezes a gente se ressente um pouco mais de atenção do olho no olho, do que se convencionou de atendimento humanizado. Como é que é isso e como é que vocês discutem na academia? Eu vou aqui parafrasear um grande professor de cardiologia, eu tive interação com ele, que foi o professor Adib Jatemi, que ele fala que o médico tem que ser especialista em pessoas. Então, e quando a gente se forma, a gente faz lá um juramento, né? E a gente coloca que uma das principais coisas que a gente tem que fazer é primeiro amparar, tirar a dor, né? E aliviar o sofrimento. A gente tem que lembrar que o médico, ele é muito treinado tecnicamente para curar, né? Então a gente entra na faculdade de medicina querendo curar, mas às vezes a gente não consegue curar. E às vezes o que a gente consegue oferecer é um amparo, um afeto, minimizar a dor, dar um pouco de suporte. E o médico tem que estar preparado para isso, tem que ter compaixão, tem que ter essa questão humana, e isso eu diria muito pouco ensinado nas faculdades de medicina. A gente aprende isso muitas das vezes com os nossos professores, com os nossos mestres, e eu aprendi isso com os meus professores, né? Um dos meus professores foi o meu pai, e eu uso muito a maneira como eu pratico a medicina hoje, a maneira que ele pratica ainda hoje. A gente trabalha junto, faz consultório junto, e essa questão de humanidade, de olhar no olho, de ser aquela pessoa para ajudar o paciente, independente de ter o resultado positivo. Às vezes você sabe que o paciente tem uma doença que vai ter uma evolução desfavorável, que as medicações não vão curar a doença, mas vão aliviar, mas você precisa desse humanismo, e isso faz total diferença, né? Então, realmente, esse é um ponto fundamental e o médico tem que estar preparado para isso. E, infelizmente, eu acho que isso é pouco discutido, mas é fundamental do ponto de vista do paciente, talvez seja o que seja o mais importante, né? Exatamente. Ainda em relação a essa questão que a gente discutiu de avanços, de novas tecnologias,
Na medicina, acho que talvez mais do que em algumas outras áreas, a gente tem essa questão da educação continuada, né, doutor? Quer dizer, essa atualização precisa ser constante, né? E o senhor tem participação em entidades médicas, tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, dessa necessidade da atualização, dessas discussões em grupos, inclusive do exterior, né? Claro. Veja, a gente quando é aluno de medicina, a gente acha que a gente estuda muito, né? A gente se forma e a gente vê que a gente começa a realmente estudar depois que a gente se forma. Vem a residência é um processo intenso de aprendizado e é fundamental, revolucionou a minha formação, e daí depois você continua estudando. E a quantidade de conhecimento gerado pela medicina é absolutamente estrondosa. Se você for ver a área da cardiologia, o número de publicações, ela sai do controle. Então hoje o médico ele precisa estar muito conectado nas redes de geração de dados, o PubMed e as redes afins. Ele precisa estar muito conectado nos eventos, não só os eventos nacionais, mas também os eventos internacionais que geram os dados. Então, por exemplo, a maneira como se trata hipertensão arterial, vamos falar de hipertensão arterial, mudou o nível de pressão arterial recentemente normal. Não é mais 13 por 8 não é o ideal. Talvez o ideal seja abaixo de 12 por 7. Isso mudou há pouco tempo, baseado em dados clínicos de estudos. Então, o médico que não estiver atento a isso, e eu estou falando da cardiologia, mas isso existe para tratamento de pneumonia, tratamento de anemia, tratamento oncológico, muda muito rápido. Os esquemas terapêuticos mudam muito rápido. E se o médico... A tabela do colesterol muda. Hoje, quem tem, por exemplo, placas de gordura e de cálcio na artéria coronária, por exemplo, vistos numa tomografia, precisa que o seu LDL, que é o colesterol ruim, esteja abaixo de 50, talvez 40. Nossa! Né? E isso há 3, 4 anos atrás era diferente. E provavelmente daqui a 2 anos vai ser diferente, porque a gente está estudando até novos tipos de colesterol. Existe um novo tipo de colesterol que chama LPA minúsculo, ou LPAzinho. Esse é um colesterol muito parecido com o LDL, mas que ele não sofre ação do nosso, digamos assim, estilo de vida. Teoricamente, você nasce com um LPAzinho que é codificado geneticamente e você continua com esse LPAzinho. O interessante é que esse LPAzinho está associado com estenose aórtica, com infarto, com AVC. Até provavelmente pouco tempo atrás a gente tinha muito pouco o que fazer. Você identificava o que isso adiciona. Veja, se o meu indivíduo tem um LPAzinho alto, talvez eu tenha que jogar o LDL dele mais para baixo, abaixo de 40. E existem 2 ou 3 estudos em andamento testando remédios para baixar o LPAzinho. Então, daqui 2, 3 anos, você vai no cardiologista, ele vai falar como é que está o seu colesterol e como é que está o seu LPAzinho, porque vai ter remédio para baixar o LPAzinho. Isso é uma novidade que, se você não está atualizado... Então é genético. Esse é genético. A gente, hoje em dia, dosa isso muito mais para estratificar o risco. Então, aquele paciente, será que eu vou abaixar o colesterol dele ou não? Se o LPAzinho dele for acima de 75, ele tem que ter o colesterol que a gente pode abaixar bem baixo, né? E esse é um exemplo, mas as coisas mudam muito rápido. Quer ver uma doença? Quando eu me formei, a amiloidose cardíaca, primeiro que era uma doença que a gente achava que era rara e não tinha tratamento. Hoje, a gente sabe que um subtipo de amiloidose, que é por uma proteína que chama transferrina, ela não é tão rara assim. E existem remédios que eu posso dar e reduzir 30%, 40% a mortalidade. E um desses remédios já está disponível no SUS. A maioria dos cardiologistas não conhece essa evidência, porque isso é muito recente, 2, 3 anos. Então, se a gente não tiver conectado em educação médica continuada, você se forma, termina a residência, depois de 1, 2 anos, a medicina que você está praticando é diferente daquela que é a recomendada, né? Então, para os alunos de medicina, para os cardiologistas novos,
esquece a ideia de que você não vai ter que estudar. Depois de formado é que realmente você vai precisar estudar, né? De maneira geral, doutor, como é que está a saúde do coração do brasileiro e pensando, inclusive, em relação a homem e mulher? A gente sabe que para a mulher tem uma influência muito grande em questão hormonal. Claro. Como é que está isso, que a gente poderia classificar? Como a gente comentou, a nossa população ela vem mudando. Assim, a gente vem envelhecendo, o que é bom, nossa expectativa de vida aumentou, mas aumentaram algumas doenças como obesidade, hipertensão e colesterol alto. Vamos falar de hipertensão. Provavelmente 35% da população do Brasil tem hipertensão. Como é que essa hipertensão está sendo tratada? Infelizmente, ela não está sendo tratada de maneira adequada. Os levantamentos dizem que talvez 15% desses pacientes, 20% estão bem tratados. Tem alguns que sequer sabem que tem hipertensão. Porque a hipertensão ela é silenciosa. A gente tem a ideia de que eu não tenho hipertensão porque eu não tenho dor de cabeça. Não, a maioria das pessoas que tem pressão alta não tem sintoma nenhum. E você vai identificar a pressão alta depois que ela já causou danos no coração, danos no cérebro, ou danos no rim, ou até mesmo no olho. Então, como é que a gente melhora isso? Com atenção básica, indo num clínico, fazendo um exame clínico. Eu acho que a nossa estrutura, tanto na medicina suplementar privada como na medicina pública em Campinas é muito boa, nossos postos de saúde são muito bons, mas a gente ainda procura pouco atendimento para isso. Então, realmente eu acho que a gente tem como melhorar isso, e a maneira de melhorar talvez seja indo no bom clínico e fazendo um exame clínico adequado, porque os remédios estão aí disponíveis para tratar a pressão. Falamos de pressão, mas isso é semelhante com a glicemia, isso é semelhante com o colesterol, isso também é semelhante com a obesidade. Como eu falei, provavelmente deve se tornar, inclusive, disponível no SUS as próprias canetas emagrecedoras, que são caras, a gente sabe que é cara, mas que são capazes de tratar a obesidade, né? Perfeito. Eu estou usando a sua experiência também, uma coisa que a gente sempre tem curiosidade e pergunta para um profissional médico como é que foi enfrentar o período da Covid? Foi muito desafiador. Eu lembro no começo, eu tive a oportunidade de ter feito uma parte da minha formação nos Estados Unidos, e eu tenho amigos na China, tem um sujeito que fez a formação comigo nos Estados Unidos, em Boston, que está na China. E a gente trocava mensagem com ele para saber como que estavam as coisas. A gente tinha a ideia de que o Covid ia vir para o Brasil, mas teve um momento que não chegava, ou ia chegar, e foi um momento muito difícil. E quando chegou, foi assim, absolutamente devastador. Assim. Como eu falei, a nossa cidade tem um sistema de saúde muito estruturado, tanto público quanto privado, e ficou tudo saturado. Todos os hospitais ficaram saturados. A Unicamp ficou saturado, o Mário Gatti ficou saturado, a PUC, o Centro Médico, os hospitais privados, o Veracruz. E se parou o hospital para tratar a Covid, né? Foi um momento muito difícil, foi um momento de muito aprendizado, de valorizar coisas que talvez, como os controles de infecção, né? Mas eu acho que a gente saiu talvez mais fortalecido disso, no sentido de rapidamente a ciência, porque começou o Covid, não existia vacina. Em alguns meses, 6 meses, 1 ano, não me lembro ao certo, o Brasil já tinha vacina. E os profissionais de saúde foram os primeiros a serem vacinados, com bons resultados. Então, assim, foi muito rápido. Então, talvez, assim, a meu ver, o grande legado do Covid foi os sistemas de saúde terem se unido, o público e o privado. Eu me lembro que a própria Unicamp, os sistemas privados e públicos se ajudavam, porque faltava insumo, faltava máscara, faltava luva. O hospital privado tinha, o hospital público tinha, então houve uma cooperação e a ciência rapidamente conseguiu promover o desenvolvimento de vacinas. O Brasil teve um grande protagonismo aí com o Instituto Butantan, que ajudou aí o desenvolvimento de algumas vacinas.
E eu acho que esse foi talvez o lado positivo, mas teve muito lado negativo. A gente viu muita gente perdendo a vida. Eu tive Covid no começo, eu fui um dos primeiros médicos do nosso grupo a ser infectado. Tive um Covid grave, 50%, quase 60% do pulmão acometido. Felizmente não tive nenhuma complicação depois, mas realmente eu vi... Foi internado? Não precisei ficar internado e eu não me internei propositadamente, porque a gente conhecia muito pouco a doença. E eu lembrava de estar discutindo com meu pai e meu pai falava, nossa, se a gente se internar você, vão te entubar. E a gente não conhecia a doença. E eu deveria ter sido internado, né? Era o correto. E vi muitos colegas sendo internados, colegas bem próximos, foi bem difícil. Mas talvez aí o lado positivo tenha sido a resposta da ciência, dessa educação médica continuada. Apesar de quem estava jogando bola. Lógico, apesar das pessoas que não acreditavam. É claro que existem os dois lados. As coisas talvez foram evoluídas muito rapidamente. E existiam dúvidas, mas naquele momento a gente tinha que usar o que a gente tinha na nossa mão, né? E o Brasil, eu acho que foi, no final das contas, muito bem, a despeito, né, de alguns desencontros aí, mas foi um momento muito difícil. E o legado para a cardiologia do Covid foi que, durante 1 ou 2 anos, ninguém foi no cardiologista, ninguém tratou a pressão, ninguém fez cateterismo, diminuiu o número de cirurgia. Então, depois do Covid, houve uma grande saturação dos sistemas que cuidavam. Isso é verdade na oncologia, isso é verdade em tudo. E eu me lembro, logo depois do Covid, da gente lá na Unicamp e discutindo com outros sistemas públicos de fazer mutirão. Por quê? Porque as pessoas ficaram muito tempo sem ter acesso. E aí ficaram com a doença mais grave, com aquela pressão mal cuidada. E a gente veio a superintendente aqui, contou para nós. A Elaine, né? Então, isso é uma coisa que foi muito negativa, mas que eu acho que a gente tá de certa forma, passando. Uma outra coisa, na época de Covid, parou transplante. Então, e muitas vezes transplante é a única opção de tratamento. A Elaine trabalha com transplante hepático, né? Ela lidera lá, eu faço a parte clínica lá na Unicamp do transplante de coração. A gente ficou 2 anos sem transplante de coração, não tinha, porque todos os nossos recursos eram para tratar o Covid, né? Mas isso passou e eu acho que hoje a gente está mais forte, porque a gente está preparado para lidar um pouquinho mais com essas tragédias, né? Você opera também? Não, eu faço a parte clínica. Eu faço, além de fazer as imagens, né? A gente avalia os pacientes, examina. Aí na prevenção. Diagnóstico. Diagnóstico. Doutor, uma das novidades que nós devemos ter nos próximos 2 anos é o Hospital Metropolitano, que foi uma briga boa, grande da região metropolitana, dos prefeitos. O Correio acompanhou isso, achou importante apoiar, porque achava importante para a saúde da região. Ele deve ser de uma complexidade secundária tal. Do ponto de vista da cardiologia, ele vem para ajudar bastante? Não, vem para ajudar muito. Veja, eu acho que tem mérito aí todos os nossos, digamos, as pessoas envolvidas na questão de os políticos da região, não só o nosso prefeito, o nosso secretário de saúde, o professor Lair, assim como diversos outros políticos que realmente foram lá, tanto para a secretaria como para o governo federal, falando, Campinas precisa de mais hospitais. Se a gente for ver o que eu falei, a gente tem ótimos hospitais, só que estão todos saturados. Se a gente for ver estatisticamente, provavelmente o que a gente mais precisa hoje é atenção secundária ou terciária. Não aquela de altíssima complexidade, mas faltam leitos para tratar fraturas, para tratar pneumonia, para tratar doenças cardíacas menos graves. O que acontece é que esses pacientes às vezes ficam usando leitos de alta complexidade, então para a cardiologia é super importante ter um hospital com as características de um hospital metropolitano, né?
Eu acho que esse hospital vai ser estratégico, ele vai desafogar muito o próprio Mário Gatti, desafogar alguns leitos da Unicamp, alguns leitos da própria PUC, e vai ser muito importante. Eu acho que é mérito, né, das pessoas envolvidas e esperamos ter em breve aí esse hospital funcionando, porque realmente a gente precisa, a nossa população precisa de mais leitos hospitalares, assim como um hospital talvez dedicado para o trauma, um hospital dedicado para a oncologia. Eu acho que a nossa área tem a possibilidade, como a gente tem duas grandes universidades, a PUC e a Unicamp, formação de médicos, nós temos capacidade de criar esses sistemas de saúde, né? E promover aí um excelente tratamento para a população. Vale lembrar que, além desses hospitais, nós temos também a beneficência, que vem cada vez mais amparando o SUS com excelente qualidade. Recentemente, ela, na área da cardiologia, vem se renovando. A gente comentou lá dos exames de alta complexidade. E verticalizando. Então, por exemplo, aonde um paciente do SUS pode fazer uma cirurgia do coração hoje ou um cateterismo? PUC, Unicamp. Ou ser transferido para fora. A beneficência está se tornando um novo prestador de serviço para o SUS, através de verbas parlamentares, através do empenho aí, eu diria, apaixonado, né, do nosso amigo Dr. Lair, né, que bota muita paixão naquilo. O hospital vem se modernizando, né? Eu estou envolvido também com ele, ajudando ele um pouco nessa área da cardiologia lá, mas se colocou uma hemodinâmica ultramoderna da marca super sofisticada. O Renato está lá com vocês. Tá. Se colocou ajudando muito, inclusive, né? Se colocou uma ressonância de última geração, se colocou uma tomografia e, assim como o Hospital Metropolitano vai ajudar, a beneficência está se modernizando também para ajudar. Óbvio, ela tem lá o plano de saúde dela, ela vai atender os pacientes dela, mas muito disso é para atender o SUS, né? E a prefeitura tem trabalhado muito próximo, né? Ao meu entendimento, né? A gente está um pouco de fora, mas do ponto de vista técnico, eu digo, ela vai ter uma cardiologia tão boa quanto a Unicamp, tão boa quanto a PUC, para atender pacientes do SUS, né? Que bom. Agora, eu estou uma pergunta inescapável para quem é cozinheiro e para o Ítalo, que é um gourmand. Uma dose de vinho diária tinto, sem exagero, faz bem? Isso a gente vai ter que conversar com calma, né? Então, assim, do ponto de vista formal, não existe nível seguro para ingesta de álcool. Okay. O álcool é sempre ruim. Aumenta pressão arterial, aumenta o risco de vários tipos de câncer, aumenta glicemia e não existe nível seguro para o consumo de álcool. Existem alguns estudos na literatura, sobretudo epidemiológicos, que seguem inúmeras populações e se viu que em algumas populações que levam um estilo de vida saudável ali do Mediterrâneo, da região próxima à Espanha ou Portugal, o consumo moderado de álcool pode trazer algum benefício e existem alguns dados na literatura mostrando isso, mas não existe uma recomendação de que, olha, é saudável beber álcool, beber vinho. O que a gente acaba recomendando é assim, veja, se uma taça de vinho faz parte da sua rotina, faz parte do seu dia a dia, culturalmente é algo que você pratica na sua família, eu acho que isso não precisa ser excluído, né? Mas não é adequado a gente recomendar o início do consumo do álcool. Se você for consumir pequenas quantidades, talvez um cálice seria o ideal, mas a recomendação é álcool, quanto menos
melhor. Isso vem sendo talvez muito discutido e todas as recomendações das sociedades de cardiologia americanas, europeias e brasileiras batem muito nessa tecla, né? Infelizmente, né? Mas se você tiver o hábito de tomar uma taça de vinho, mantém esse hábito, talvez não aumentando do que uma taça. Perfeito. Doutor, agora nem sei se vai pro ar isso aí. Existe câncer de tudo quanto é órgão, até do timo. Tá. Coração não, né? Coração muito pouco. Isso é interessante. O coração é protegido para o desenvolvimento de neoplasia. Neoplasia primária do coração é raríssimo. Existem algumas, a gente acaba vendo, porque essas doenças raras vêm para a gente, mas é muito raro. O que é mais comum acontecer é alguns tipos de câncer, sobretudo hematológicos, alguns tipos de linfoma, infiltrarem o coração. Mas neoplasia primária do coração é realmente rara. Metástase. Exatamente. E provavelmente porque o coração é um órgão muito nobre e ele é protegido. Existe em volta do coração uma membrana que se chama pericárdio. Então o coração é um órgão que é muito protegido. Porque quando ele é acometido por uma neoplasia, aí é muito grave. E existe essa proteção, diferente de outros órgãos que acabam sendo filtro, como o fígado, como o próprio rim, eles são talvez muito mais acometidos, né? Mas é verdade isso, tumor primário do coração é muito raro, muito raro. Coisa. Felizmente. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando. O objetivo não é esgotar o assunto, já fica um convite para um retorno futuramente, mas eu queria encerrar perguntando para o senhor, no meio de tanta atividade, tanto compromisso, o que é que o senhor faz para relaxar? Qual é o hobby? Eu gosto muito de praticar atividade física, eu pratico atividade física desde a minha infância, joguei muito tênis, e agora estou praticando muito bicicleta, estou pedalando muito. Eu moro próximo ali à região de Joaquim Egídio, moro em Sousas, e lá é uma área muito convidativa, né? Então eu costumo, aos finais de semana, ter um grupo de amigos, pego a bicicleta e faço pedaladas ali. Tem umas regiões que você passa por alguns bosques, algumas trilhas, eu gosto muito de pedalar, tanto de mountain bike quanto de bicicleta de rua, e pratico também caminhada, um pouco de musculação. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco aquilo que a gente recomenda, então tento cumprir aqueles 200 minutos e talvez o meu hobby mesmo seja praticar atividade física ao ar livre, com os amigos, eventualmente caminhada com a família, com a esposa e os filhos. Perfeito. Doutor, se o senhor quiser fazer uma mensagem diretamente aos nossos telespectadores, nossos internautas, por favor, fique à vontade. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, que vocês deram aqui para a gente discutir assuntos muito importantes. Eu acho que cuidar da saúde cardiovascular é importante, é fundamental. A gente deve controlar os fatores de risco para a doença cardiovascular. Campinas é uma cidade muito bem atendida pela saúde, tanto parte privada quanto pública. Então, a gente tem acesso à saúde, tem acesso a recomendações de como controlar aqueles fatores de risco que a gente comentou, e isso é fundamental. Praticar atividade física, evitar o consumo de álcool, cessar o tabagismo, isso são coisas que a gente sempre fala, mas infelizmente a gente faz muito pouco. E sem dúvida nenhuma isso pode ajudar. Campinas também é uma cidade muito bem atendida por parques. A gente tem o Parque Taquaral, a gente tem a região de Sousas. Então, praticar atividade física é muito fácil de ser feito em Campinas. E Campinas é uma cidade muito agradável, o clima muito bom. Então, eu acho que isso de praticar atividade física na nossa cidade é muito interessante para controlar esses fatores de risco que a gente estava comentando. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado.